A história de Davi é uma das mais inspiradoras da Bíblia. É uma história sobre coragem, fé e o plano incrível de Deus. A vida de Davi nos ensina que Deus vê além da aparência. Ele olha para o coração e escolhe o improvável para realizar coisas extraordinárias. Davi era um jovem pastor de ovelhas, o caçula dos filhos de Jessé. Ele passava seus dias cuidando das ovelhas de seu pai nos campos de Belém. Mal sabia ele que Deus o havia escolhido para um propósito maior, um destino além de seus sonhos mais loucos. Ele se tornaria o futuro rei de Israel. A vida de Davi nos ensina uma lição valiosa. Não importa quão insignificantes possamos nos sentir, Deus vê nosso potencial. Ele tem um plano para cada um de nós, um plano muito maior do que podemos imaginar. Um dia, o profeta Samuel chegou à casa de Jessé. Deus havia instruído Samuel a ungir o próximo rei de Israel. Samuel olhou para os filhos mais velhos de Jessé, fortes e imponentes, mas Deus sussurrou: "Não considere sua aparência ou sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Samuel então pediu por Davi, o filho mais novo, que estava cuidando das ovelhas. Quando Davi chegou, Deus instruiu Samuel: "Unja-o, pois este é o escolhido." Samuel obedeceu e ungiu Davi com óleo, um símbolo da bênção de Deus e da nomeação como o futuro rei. Mesmo Davi tendo sido ungido rei, ele retornou à sua vida como pastor. Ele esperou pacientemente o tempo de Deus. A humildade e a obediência de Davi são inspiradoras. Ele não exigiu seu trono nem se gabou de sua unção. A notícia se espalhou por Israel, de que um gigante chamado Golias estava desafiando o exército israelita. Golias era uma visão aterrorizante, um poderoso guerreiro de Gate. Dia após dia, ele provocava os israelitas, exigindo que enviassem um campeão para lutar com ele. Os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam se juntado ao exército de Israel. Um dia, Jessé enviou Davi ao acampamento israelita para levar comida para seus irmãos e descobrir como eles estavam. Enquanto Davi conversava com seus irmãos, Golias saiu e gritou seu desafio de costume. Quando Davi ouviu o desafio de Golias, ele ficou indignado. Como esse gigante filisteu ousava desafiar os exércitos do Deus vivo? A fé de Davi em Deus era inabalável. Ele se ofereceu para lutar contra Golias, armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas. Davi disse a Golias: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos." A vitória de Davi sobre Golias deveria ter sido um momento de grande celebração. No entanto, marcou o início de um período difícil na vida de Davi. Saul, o rei atual, foi consumido pela inveja da popularidade de Davi. O ciúme de Saul se transformou em paranoia e ódio, e ele fez várias tentativas contra a vida de Davi. Apesar da perseguição de Saul, Davi permaneceu leal a Deus e ao rei que Deus havia designado. Em várias ocasiões, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas se recusou a fazer mal ao ungido do Senhor. Em vez disso, Davi escolheu confiar em Deus e esperar pelo seu tempo. Ele fugiu de Saul e viveu como um fugitivo por muitos anos, constantemente fugindo, buscando refúgio em cavernas e desertos. Em meio a tudo isso, Davi nunca perdeu de vista o amor e a fidelidade de Deus. Seção 5. Um rei, segundo o coração de Deus. Após a morte de Saul, Davi tornou-se rei, primeiro da tribo de Judá e depois de todo o Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um guerreiro corajoso, um músico talentoso e um governante sábio. Ele amava a Deus apaixonadamente e procurava honrá-lo em tudo o que fazia. O reinado de Davi foi marcado por vitórias militares,
estabilidade política e prosperidade econômica. Ele expandiu as fronteiras de Israel, fez de Jerusalém sua capital e trouxe a Arca da Aliança para a cidade. Ele compôs muitos salmos, expressando seu amor por Deus e sua dependência dele. O reinado de Davi não foi isento de desafios. Ele enfrentou rebeliões, traições e falhas pessoais. No entanto, ele permaneceu um homem segundo o coração de Deus porque reconheceu seus pecados, se arrependeu e buscou o perdão de Deus. Seção 6. O Rei Imperfeito. Apesar de seus muitos sucessos, Davi não era perfeito. Ele cometeu erros graves, incluindo adultério com Batseba e o assassinato de seu marido, Urias. Quando confrontado com seu pecado, Davi assumiu total responsabilidade. Ele reconheceu seu erro, se arrependeu e aceitou as consequências de suas ações. A história de Davi nos lembra que até os maiores heróis da fé são humanos e capazes de cometer erros. Deus perdoou Davi e continuou a usá-lo, mas Davi sofreu as consequências de seu pecado. Sua história serve como um lembrete de que nossas escolhas têm consequências, e mesmo quando nos desviamos do caminho de Deus, seu amor e perdão estão disponíveis para nós, se nos arrependermos genuinamente. Seção 7. Um legado de fé e coragem. A história de Davi é uma prova do poder da fé, coragem e redenção. Ele enfrentou gigantes, superou adversidades e governou com sabedoria e compaixão. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mesmo em suas imperfeições. O legado de Davi continua a nos inspirar hoje. Seus salmos são lidos e cantados por milhões ao redor do mundo, oferecendo conforto, encorajamento e uma compreensão mais profunda do amor de Deus. A vida de Davi nos lembra que Deus escolhe o comum para fazer o extraordinário. Ele vê o potencial em cada um de nós e nos equipa para cumprir o propósito que Ele nos deu. Seção 8. Encontrando o seu próprio gigante. A jornada de Davi de pastor a rei é uma fonte de inspiração para todos nós. Sua vida nos ensina a confiar no plano de Deus, mesmo quando parece impossível. Isso nos encoraja a enfrentar nossos gigantes com coragem, sabendo que Deus está conosco. Que gigantes você está enfrentando em sua própria vida? Você está enfrentando medo, dúvida ou insegurança? Lembre-se de Davi e de sua fé inabalável em Deus. Ele enfrentou um gigante e saiu vitorioso. Você também pode superar seus desafios com Deus ao seu lado. Como Davi, vamos nos esforçar para viver vidas de fé, coragem e integridade. Vamos buscar a vontade de Deus em tudo o que fizermos e confiar que Ele guiará nossos passos.